Olá, hoje eu estou aqui com o Gêneson Honorato, muito bem-vindo. A Obrigado. gente vai conversar um pouquinho sobre as transformações no mundo do trabalho, só que para muito além dessa inteligência artificial. Eu vou tentar resumir um pouquinho quem é o Gêneson aqui, mas, gente, ele tem mais de 11 anos de experiência nas empresas de grande porte dentro das disciplinas de RH, marketing, diversidade, inovação. Se tornou uma referência do LinkedIn, no Pilar de RH, onde foi Veja escolhido, só. inclusive, como um dos creators da plataforma do LinkedIn. No Pilar de RH também é um destaque muito grande na sua vida, né? Você está entre 50 pessoas para a gente seguir, prestar atenção e ficar de olho dentro dessa disciplina. Top 7 profissionais de Employer Branding pela EB Brasil, além de top 100 profissionais de RH na lista FIDS. Tá certo, Olha FIDS? que maravilha, é isso mesmo. É professor convidado também na Fundação Dom Cabral, consultor criativo de produtos e negócios na Cuba Áudio e palestrante, e conversou muito aqui, bastante, sobre esse futuro do trabalho. E é isso que a gente quer saber hoje. Bem-vindo. E também durmo e faço tudo isso, gente. Conta mais, se esqueceu alguma coisa, pode contar. Não, tá bom demais. Bom, primeiro fazer minha audiodescrição. Sou um homem negro, estou com óculos de grau, com a armação transparente, tenho dreads amarrados aqui de lado, estou com a blusa azul escuro de golinha, assim, com a gola. E é isso. Boa, Gêneson. A gente te ouviu, né? Para quem não esteve aqui presente, vai conseguir ouvir um pouquinho de você agora também. O trabalho é a atividade que orienta a humanidade há muitos séculos. Como é que ele moldou a nossa identidade individual e coletiva para você ao longo desses anos? Bom, é fantástica essa pergunta, né? Porque a gente vive uma sociedade, eu acho que desde os primórdios, né? Eu acho que até olhando para Sapiens, ali do livro, ele fala muito sobre essa construção da sociedade, construção do que nós vivemos hoje, muito alicerçada nessa ideia de sobrevivência. Então, uma frase que eu tenho no slide que eu digo: sobreviver era o business, né? Então, caçadores-coletores que migrávamos e tal. Depois que a gente começou a viver junto, em sociedade, em um único lugar, e começamos a dominar a terra, eu posso plantar aqui ao invés de ficar viajando, correndo riscos. Ali a gente começou a ter o trabalho como elemento central, porque quanto mais pessoas vinham para a comunidade, mais tinha que produzir e mais trabalho tinha, né? Então o trabalho ele foi ganhando, né, cada vez mais relevância. Então a gente viveu em sociedades, por exemplo, que diziam que o trabalho era um demérito, era uma coisa feita para pessoas de outros níveis sociais. E a gente migra para uma sociedade onde o trabalho é uma virtude, né? Onde as pessoas que trabalham... Eu até comentei na minha fala que é muito comum a gente ver quando a polícia entra nas favelas, nas comunidades, alguém vai dizer que a pessoa X é trabalhadora. Esse jovem é trabalhador, essa pessoa que morreu ou que aconteceu algum fato é uma pessoa trabalhadora. Por quê? Porque o trabalho cumpre também esse lugar de existência, de existir, de ser aceito dentro de uma norma estabelecida e poder coexistir ali dentro daquele espaço. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que eu até perguntei para minha professora de psicanálise, engraçado. Esses dias eu abordei ela, falando: professora Simone, me diz aí, cara. Eu tenho uma frase que eu não sei de onde foi, mas na faculdade tem um autor da psicologia das organizações que ele fala: peço licença a Freud para dizer que, assim como ele diz que a sexualidade é formadora da subjetividade da pessoa, do sujeito social, o trabalho também é. Então a gente vê que o trabalho ele transcende essa ideia meramente pecuniária, né? De troca, de escambo, de eu trabalho e dou meu tempo para ganhar um dinheiro para sobreviver. É claro que mais de 90% da população brasileira trabalha para subsistir. Mas se você perguntar para elas, elas têm um sonho. Elas têm uma meta de vida alcançada e o trabalho está no cerne dessa construção, né? Então o trabalho ele é medular, né? É central na maneira como a gente vê a sociedade, na maneira como a sociedade se constrói. Eu trago até uma frase, eu fiz um curso online no MIT sobre delineando o futuro do trabalho, é o nome do curso. E tem um paper que a gente estuda lá
que ele abre falando sobre isso, que o trabalho transcende aspectos meramente financeiros e ele é, inclusive, um fator de coesão social, de construção social. Então, quando a gente começa a olhar para isso, aí a gente vai transitar por dentro da ideia de diversidade, por dentro da ideia de saúde mental no trabalho, por dentro da ideia de transformação social a partir do trabalho. Então, acho que tem uma série de coisas aí que a gente pode trazer nesse sentido. O que isso tem a ver com a expressão sistema mundo que você traz nas suas palestras? Você fala bastante sobre essa relevância da discussão do futuro do trabalho e você traz esse conceito. Explica pra gente o que ele é. Pô, muito bom. Sistema mundo é um conceito do Balibar e o Einstein, que são duas figuras que sempre trabalharam e estudaram juntos. Conceitos relacionados à construção do capital, né, e como que essa construção se dá nos diversos recortes, qual o efeito disso, qual o produto dessa construção. E eles fazem uma amarração dizendo isso, dizendo que a gente vive no sistema mundo, que é um sistema que ele existe, tem os seus códigos, e a gente precisa transitar nesses códigos, ou a gente não vai ser aceito, né? Ou não vai prosperar nesse ecossistema. E aí, quando você vai olhar o que é esses sistemas mundo, o que é o sistema mundo, eles vão falar sobre isso. O trabalho é o elemento central. E agora a gente estava ouvindo falar de quiet quitting, né? As pessoas, a demissão silenciosa, e o outro que me fugiu o nome agora, né? Que ficou famoso agora no pré-pandemia, tem o quiet quitting, a great resignation, né? As pessoas pedindo demissão, não querendo mais trabalhar e tal. E essa é a importância de falar sobre o futuro do trabalho e sobre sistemas mundo. Qual sistema vamos precisar construir para esse novo modelo social? Para uma juventude que aprende de uma maneira completamente diferente, para informação que de uma maneira completamente diferente, né? Eu falo ali de infotoxicação. O Alvin Toffler falou disso em 1970, né? Essa coisa de o excesso de informação. O celular, que eu acabei de escrever um artigo para a MIT Technology Review, e lá eu digo que o celular é essa arma de desatenção em massa, né? Então, tudo isso está moldando um sistema que é urgente a gente perceber e entender que sistema é esse. Ou então a gente vai ficar à deriva, né? Então, se as pessoas não quiserem mais trabalhar, se a juventude, né, milênios e geração Z, dizem, se o trabalho não fizer sentido para mim, eu vou embora. E aí? Como é que esse sistema vai funcionar? Então, essa é a grande discussão que a gente precisa fazer. Pois é, como é que a gente não fica afogado, né? Você falou exatamente essa questão da tecnologia, da infoxicação. E a gente vai vendo as estruturas agora dentro das corporações, tendo que absorver também uma geração que chega, que é uma geração Z, que vem com uma mentalidade não hierárquica, colaborativa, co-criativa, que é completamente diferente do que gramou aí a geração X. E aí eu digo a minha que está ali no meio do caminho dessas duas batendo cabeça hora lá, hora cá, com o que foi estrutural que os pais passaram, né? Do que é ter sucesso, do que é ter uma carreira de sucesso, como você se estrutura para isso e ao mesmo tempo querendo o tempo para viver ou fazer as coisas boas. E uma linearidade, eu diria, desses saberes agora que estão mais horizontais. Então, você tem uma galera de 20 anos que tem para ensinar para alguém de 60 a mais e vice-versa. E por aí vai. Como é que essa tecnologia ela pode acabar sendo uma aliada nesse processo também da construção desse futuro do trabalho e também inclusiva, né, entre as gerações? Como é que a gente pode ir olhando para isso? Tem um nível de complexidade grande, né, com relação à tecnologia, porque até aqui, olhando os aspectos de vieses, olhando para o gap social, olhando para toda essa tecnologia de reconhecimento facial, que pegou lá o ator americano e disse que ele era de uma facção do Piauí, de um estado, não lembro o estado. Então, por quê? Porque o cara era negro. Então, a gente tem observado que a construção da tecnologia está seguindo a mesma lógica da construção do modelo desses vieses que nós temos na sociedade. E aí você tocou num ponto muito importante que me fez lembrar aqui. Eu li aquele livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, e lá ela cita a Bell Hooks numa passagem, quando Bell Hooks fala ela está falando do amor, das bordas para o centro, né? Ela faz uma analogia das margens para o centro. Eu logo pensei na ideia do trabalho e da construção do que é esse modelo de trabalho, porque, gente, uma coisa importante de se pensar que a gente está discutindo quando a gente fala em inclusão, uma pergunta fundamental que se faz
eu quero ser incluído mesmo nesse modelo, ou eu quero co-criar, resetar, tirar esse modelo e falar, vamos construir outro modelo? Como a gente desenha um modelo que faça sentido. Exato, né? porque senão a gente fica só falando, fica na pauta e não vai para a prática. Né? Meu mentor fala assim, os temas fashion, diversidade é fashion. Né? Tá na Ele moda, falou, tá na moda. Tá na moda, o que, é que a gente vai fazer? O que é que de fato vai mudar o ponteiro? E essa passagem, quando o Bell Hooks fala, ela fala uma coisa sensacional. Até aqui, a gente tem construído os modelos de trabalho do centro para as margens, mas não necessariamente essa tecnologia, esse saber e esse modelo alcança a margem. A margem vai sendo realmente pegando o fragmento e sendo precarizado e como que isso se dá. Às vezes até o próprio produto, né, que a pessoa quer vender esse produto para esses públicos, o produto acaba chegando de uma maneira que a pessoa nem entende. Né? Eu não vou consumir porque eu nem entendo. Esse negócio é para mim. É para mim. Porque as pessoas que estão fazendo não são dali, eu não tenho... Não estão no centro do processo criativo. Não estão no centro do processo. E Bell Hooks fala, precisamos agora produzir esse conhecimento da margem para o centro. O que as pessoas que ficaram fora da construção de algo que é hoje, que a gente vive hoje, o que é que tem para nos ensinar? Minha aula na Dom Cabral, minha última aula foi sobre o talento está em todo lugar. E a minha premissa é, a próxima pessoa, prêmio Nobel, está dormindo agora embaixo de um viaduto. Por quê? Porque o talento está em todo lugar, mas as oportunidades não estão. Então, quando a gente fala sobre essa nova construção, é ir em busca desses talentos que estão na margem e poder dar oportunidade para que esse talento possa co-construir o centro. Então, vai um pouco nessa direção aí. Maravilhoso. Quais são os desafios que você acha que a gente tem, então, pela frente para a gente conseguir trazer a galera que é criativa, que está olhando para a inovação, porque a inovação se dá no corre do dia a dia. É legal como os temas têm se cruzado por aqui. A gente teve uma conversa que eu falei até bastante com uma das entrevistadas, que a gente fica buscando fora, nos eventos fora, né? SXSW, Cannes, Web Summit, etc., as respostas. Os futurologistas estão dizendo que viveremos sem CEP. Aí eu falo, vai lá na Rocinha, vai lá onde minha mãe cresceu, onde eu cresci, que já, inclusive, já inventaram até o CEP vertical, porque a inovação está se dando ali. Não tem latitude e longitude que o Google dá, e a galera fez um cálculo vertical e conseguiu gerar CEP para um monte de gente. Vamos viver sem água. E a gente está vendo a gente já endereçando uma série de soluções para isso. O metaverso, que é o assunto do momento. E aí você tem um coletivo no Santo Amaro, que são os meninos da 2050, Jean, Otis, etc., construindo tecnologia, mas a partir do viés onde cabe todo mundo, né? Nessa tecnologia. E essas soluções já estão se dando por aí. Faltam essas pontes, né? Faltam as corporações fazerem as pontes e olharem para os lugares não óbvios. Como que o seu trabalho vai também entrando nisso para fazer com que a gente consiga acessar o conhecimento que está pulsante, que com essa ferramentazinha aqui na mão, que é o celular. Hoje a gente tem uma juventude também periférica, favelada, construindo inovação de ponta, que pode ser replicada para o mundo inteiro, mas que a gente ainda vê muito as grandes corporações buscando os talentos, buscando as informações nos mesmos lugares. Né? Pô, isso é muito legal. Gente, é o puro suco de realidade. Ego. O ego de achar, porque eu fui estudar em Stanford, porque o Vale do Silício. Ultimamente, então, assim, quando alguém fala assim, o Vale do Silício, eu falo, pô, não me interessa. Não é a nossa realidade. Não é a nossa realidade. A gente fica querendo copiar as coisas. Então, se você fizer uma coisa no Vale do Silício, é incrível. Se você fizer na favela X, mas será? Como assim? As pessoas estão criando suas próprias soluções. E soluções que são úteis no dia a dia. Não está sendo feito em quatro paredes de um laboratório de inovação, com um monte de coisa que no final do dia... Muitas delas altamente replicáveis, né? Que é o que importa. Altamente replicáveis, que é o que importa. Todo mundo fala em escalar. Vem aqui, meu amigo, cadê a câmera? Escalar é isso, entendeu? Escalar é quando você faz uma coisa aqui na favela no Rio de Janeiro e na favela do Recife, a pessoa usa. E faz sentido. E conecta.
né? Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, para mim, esse dia me perguntaram, qual é o seu superpoder? Eu falei, meu superpoder é conectar pessoas, projetos e iniciativas. Escutar uma coisa num lugar e falar, opa, peraí. Não, então você tem que conhecer fulano de tal. Você conhece esse projeto aqui? E as coisas acontecem. Às vezes eu estou em evento, isso eu falo assim... Isso é uma grande tecnologia. Isso é uma grande habilidade. Às vezes eu falo assim, eu agora estava em Ohio, né? Estava fazendo um MBA, ganhei uma bolsa na escola, achei, olha que incrível, estava lá. E aí me convidaram para fazer o speech final, né? Lá, o discurso final da formatura. E aí uma coisa que me ocorreu na hora que eu estava construindo foi pensar nisso, né? Pegando o gancho da música do Emicida, de que o sorriso é uma das maiores tecnologias, né? E ele diz lá na música, é a língua que todo mundo entende. E aí, lá, por acaso, as pessoas não sorriem tanto como a gente sorri aqui no Brasil. E depois uma professora e também o reitor da universidade, depois que eu falei, ele veio falar comigo. Eu falei, sorrir. Se você sorrir no Brasil, se você sorrir na Austrália, todo mundo entende. Então, essas tecnologias, essas conexões e esse nosso valor, porque quando a gente olha lá para fora, a síndrome do impostor, da pessoa impostora, vai lá em cima. Então se eu não tiver Stanford em Harvard, não serve. Se não falar inglês, não serve. Se não falar inglês, não mas serve. Mas a gente fala o idioma das quebradas, que muita gente também não entende, né? Mano Brown, a Gig fala gíria. Gíria não, dialeto. Né? Considerar esse dialeto que constrói outros futuros. Eu trouxe ali um slide com cone de futuros. Futuro plausível, futuro preferível, etc. Qual a diferença? A diferença, você tem futuros... Eu até fiz uma outra apresentação de que eu entrei falando assim, a diversidade pode... esqueci a pergunta que tinha lá. É bom que quem não assistiu, depois tem que procurar para assistir. Pode transformar o futuro. E o futuro, ele não demora. Né? O futuro não demora. Estou plagiando várias músicas aqui. Não demora. E o que vai fazer essa construção é o que a gente está fazendo agora aqui. No hoje, no agora, né? No estalo do agora. Né? Presente. Porque naquele documentário Quanto Tempo o Tempo Tem, que tem no Netflix, eu gosto de ter um momento que o cara fala assim, futuro é o tempo inteiro. E esse cone de futuros, ele se propõe a pegar o presente, fala assim, você olha para o presente, vai ler alguns elementos aí de tudo que está acontecendo e diante do que está acontecendo, você vai ter um futuro previsível. Se você continuar fazendo isso dessa maneira, a previsão de futuro é isso. Mas qual é o futuro que nós queremos? Né? Qual é o futuro que nós queremos construir? Qual é o preferível? Quando você tem a ideia do futuro que você está preferindo, ou que você gostaria de viver, seus filhos e seus netos, e você faz a visão reversa, você começa a entender o que é que você precisa fazer agora para que você construa esse futuro. Né? E isso passa diretamente, mais uma vez, pelo trabalho, pelas tecnologias, pelas soluções e tudo mais. E eu não tenho dúvida de que as tecnologias libertadoras virão da margem. Porque o centro está provando que não consegue fazer. Ou não tem vontade, ou não sabe, ou não tem interesse. Né? Então chegou o momento realmente de valorizar quem está fazendo para servir ele no dia a dia, né? Fazer as coisas no dia a dia. Ontem eu fui abordado por uma empresa que me convidou para uma consultoria. Eu gostei que a pessoa que me abordou falou, está aqui o vídeo para você conhecer a gente. Sensacional, eles entram nas comunidades, nas favelas e resolvem a questão do esgoto a céu aberto, resolvem as questões da água, né, a água pluvial, pegar a água, gerir melhor a água, gerir os canais a céu aberto. Sensacional. Com tecnologias locais da comunidade, tudo quem faz é a comunidade, ou seja, não precisou reinventar nada, estava tudo ali. Né? Eu já vou fugir do meu roteiro, porque eu estou te escutando... E eu estou lembrando que permacrise foi a palavra do ano, né? Endereçada por um dicionário internacional e tudo mais. E eu estava uma vez fazendo uma aula para uns alunos e estava conversando exatamente sobre... Fui catar, falei, não é possível que a gente não tem no Brasil. Qual é a palavra, então? A gente sabe, tudo bem, o mundo está nesse lugar constante das crises, principalmente pós-pandemia, né? Crises sociais, econômicas, guerra de novo, lá. Mas tem lugares que nunca deixaram de ter guerra, né? Aqui no Rio de Janeiro, então, desde que eu me entendo por gente, tem guerra. E aí eu fui pesquisar, até que eu achei que fizeram uma pesquisa em Campo Grande.
em janeiro e Olha perguntaram qual era a palavra do ano. Olha só. Então, assim, internacionalmente é permacrise, é todo esse contexto. Mas quando a gente vai para os territórios, as pessoas estão falando que é realizar. E elas falaram Olha que que o ano demais. de 2023 a palavra é ser realizar. E aí, por que eu lembrei disso? Porque quando eu vou te ouvindo falando desse futuro, do trabalho, quem está endereçando também esse pensamento de futuro para a gente, né? Aham. Quem que está pensando Quem isso? é que Mais tá uma vez. Se esse futuro é catastrófico, se esse é o único lugar imagético que a gente Aham. pode pensar esse futuro, talvez seja só isso que a gente consegue desenhar. Aham. Mas quando você vai, né, para as soluções, para as quebradas, e, enfim, para quem está aí realmente fazendo inovação, a gente vê que tem o lugar do presente, porque não se consegue nem conectar com esse futuro se a gente não pensar nesse presente agora. Aham. E aí você vai para o campo da realização, que é exatamente isso que você está trazendo, de como a gente pega as tecnologias que a gente já tem, né, o sorriso, as costuras sociais que são feitas, e leva isso para o nosso campo do trabalho. Então, Sim. Eu tenho um projeto, eu nunca falei sobre isso nas redes, eu estou começando a falar porque estão falando, cara, você tem que falar sobre isso. Eu falei, tá, vou falar. Tem uns 3 anos que eu fundei um projeto chamado Chão Criativo, lá na cidade onde eu sou fruto, né? O nome da cidade é Mascote, no interior da Bahia, na região sul, região do Cacau. E eu, como sou um bolsista, estudei por bolsa, ascendi socialmente, né? Fruto que eu vivi no passado, eu resolvi buscar outros Genersons, outras Genersons, né? Que possam também trilhar os seus sonhos e tudo mais. Então a gente aluguei um espaço, fizemos uma marca. Tem mais de 70 crianças fazendo, consegui 10 computadores, então tem aula de informática, aula de inglês na roça. Aula de informática, de inglês, reforço escolar, karatê, capoeira. Por que eu estou trazendo isso? Para fazer o gancho com a sua fala. Eu fundei o projeto, eu investi algum dinheiro, invisto algum dinheiro nas contas básicas e tudo mais, investi uma grana na reforma de um espaço, e esse lugar, ele funciona sozinho. A comunidade que toca ele, eu não preciso estar indo lá, eu não preciso fazer nada. Eu dei o que é mais barato de tudo, que é o dinheiro. É o mais barato. Né? Fazer lá no dia a dia, visitar as casas das crianças, das famílias, cadastrar todo mundo e tudo mais. É a tecnologia que eles estão fazendo lá por eles mesmos. E isso conecta com a coisa da autonomia. E a gente tem um termo aí circulando que é essa gig economy, essa economia gig, né? Que a gente vai pulando de um trabalho para outro, de uma tarefa para outra. E tem essa discussão sobre autonomia, de quem está pegando também o que está aí, está levando adiante de um jeito mais autônomo. Você acredita que essa tendência vai continuar a crescer? Se você acreditar, você acha que com isso a gente muda um pouco essa dinâmica tradicional do empregador e empregado? Totalmente. Totalmente. Às vezes a gente está falando sobre o futuro do trabalho, quando a gente fala de futuro, né, a primeira coisa que vem é tecnologia, as novas tecnologias. A tecnologia está aí, é isso, é só uma pontinha do iceberg, né? A gente tem um monte de coisa para baixo. A gente pode falar aqui de muita coisa, né, obviamente, desigualdade e tudo mais. Totalmente, o trabalho está descentralizando. E isso aconteceu, a primeira pessoa, eu estou pensando sobre isso agora e vou correr o risco. Primeiro grupo que descentralizou o trabalho para existir, sem precisar de empregador, ou sem precisar de ter um senhor, porque nessa época era isso. Para quem não leu ainda, dá até para ler Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Está lá, isso. E já ouvi de outras pessoas também, da professora doutora Catiúcha Ribeiro. Maravilhosa. Catiúcha Ribeiro também, ou é de América? Ela é Ribeiro também. Foi a baiana de Acarajé, a quituteira, quando ela resolveu empreender. Ah, não tem trabalho não? Não, eu vou botar uma banca na rua. A primeira empreendedora, primeiro grupo empreendedor do Brasil foi a mulher negra. Botou uma banca na rua, fez os quitutes e foi vender aqueles quitutes. Muitas vezes para pagar alforria de filho e de outras pessoas, de amigos. Né? Então, essa mentalidade do empregador que detém, né, eu já fiz consultoria para algumas empresas que falam assim, as nossas pessoas, isso me incomoda, detém as nossas pessoas na nossa empresa, que trabalham do jeito que nós entendemos que é o certo, vai cair por terra. Vai cair por terra. As pessoas vão fazer os seus trabalhos, vender os seus trabalhos, seja através de plataformas, seja de outras maneiras, seja retornando ao campo. E outra previsão minha aqui, que eu vou jogar. Fizemos um êxodo para as cidades.
eu prevejo um retorno, não aquele modelo de trabalhar na roça, nas fazendas, mas um retorno para o interior. A tecnologia proporciona isso. A pandemia primeiro mostrou isso para quem tem condição de fazer, mas a vida na cidade é muito dura. Eu queria te perguntar exatamente isso sobre a pandemia, porque até o CEO da Microsoft, ele fala dessa, entre aspas, a paranoia da produtividade, que a gente ficou rodando desse jeito, tentando lidar com isso. Mas quando a gente fala do remoto e da saúde mental, da gente ser cada vez mais produtivo, desses temas todos, e agora também está rolando uma pressão para a volta, né, do presencial. Sim. E a gente está vendo uma quebra. Você trouxe até no começo da nossa conversa alguns termos que já estão sendo empregados pela galera que não quer mais estar no presencial como estava antes. Na sua perspectiva, assim, como é que a gente vai lidar com essa dimensão desse trabalho remoto? Será que ele realmente veio para ficar? Ou os sistemas vão fazer com que a gente está tendo essa pressão pelo retorno do presencial? Mas estruturalmente, será que a gente dá conta de voltar para o que era? Ou a gente quebra daqui a pouco ali na esquina? Não, é muito legal isso, porque quando a gente observa, eu escrevi também sobre isso no meu artigo lá para a MIT, quando a gente observa as pessoas querendo, muitas lideranças de empresas falando, voltem, retornem, inclusive, por ironia do destino ou não, o Zoom decidiu que as pessoas vão trabalhar presencialmente. Vocês ouviram isso? O Zoom, a plataforma de videozinho lá que bombou, tá chamando as pessoas para trabalhar de volta. Que virou por causa do remoto. Tá chamando as pessoas para trabalhar presencialmente. Porque o que está acontecendo? A premissa lá do título do artigo que eu trouxe, né? A nossa atenção foi hackeada, a gente divide a atenção com um monte de coisas ao mesmo tempo. Quando você fragmenta a atenção, olhando para os aspectos de trabalho, você fragmenta aprendizagem corporativa, padrão, processo, e com tudo isso, a cultura organizacional, a famosa cultura organizacional. Está todo mundo alicerçado nessa coisa intangível que é a cultura, que tem aspectos tangíveis e intangíveis. De repente, você precisou trabalhar de casa, foi o passo número 1. Tem pessoas que trabalham nos lugares e não conhecem seus pares. Isso gerou uma fragmentação da cultura, ou seja, a nossa cultura, tanto de comando e controle também, né? Mas a nossa cultura de existir nessa organização fragmentou, e agora? Nosso modelo era esse. Reconstruir ou fazer um outro modelo leva tempo. É melhor chamar todo mundo de volta. Mas qual é a grande questão? O modelo, como você falou, está mutando. A coisa vai virar de uma maneira que talvez seja complicado para os negócios esperar. Mas eu creio, espero que isso aconteça, que é essa virada dessa cultura que era uma cultura X e vire uma outra coisa a partir do momento que a gente trabalha distribuído, que também promova uma revolução do trabalho. Porque eu acho que essa é a maior ruptura do trabalho desde a Revolução Industrial. Porque quando a gente veio trabalhar nos escritórios, a gente discutiu, todo mundo era compartimentalizado, depois era open space, todo mundo trabalha junto. Aí vieram vários modelos. Agora, cada um na sua casa, ou cada um onde quiser. E agora, falar a verdade, assim, dos estudos que eu tenho visto, está todo mundo entendendo. Está todo mundo entendendo. Do ponto de vista do empregador, traz todo mundo de volta. Está na transição ainda. A última coisa que eu sei é que quando está todo mundo junto, eu sei como é que funciona. A falsa ideia do controle, né? Do aqui controle, está controlado nesse o que vai ser, eu não sei. Então, vamos voltar 2 casas, gente, por favor. Então, é mais ou menos por aí, né? Mas espero que a revolução comece a partir disso. Né? Da descentralização do empregador que você trouxe, muito, muito interessante isso. Mas também, não só do lugar onde eu trabalho, que a gente está muito focado no lugar, mas as relações mudaram, a elasticidade das relações. Né? Como é que a gente se diferencia como ser humano? A gente consegue organizar a informação, armazenar e compartilhar a informação. Quando você está fragmentado, uma empresa com 1000 pessoas, cada um no lugar, o ruído dessa informação é muito maior também. Então tem suas dores e suas delícias do que é isso. E aí, para a gente fechar nessa coisa das dores e das delícias, o LinkedIn, as redes sociais, acabaram também trazendo uma discussão sobre essa tiktokenização do trabalho, né? Dessa necessidade de você ter que estar presente nessas plataformas para ser alguém, ser percebido, ser visto, ser valorizado ou reconhecido.
E a gente vê pessoas que têm uns currículos extensos, umas experiências maravilhosas, mas também não quer se render muito a essa coisa das plataformas. E aí tudo parece se misturar, né? A vida pessoal, a vida profissional. Você vê isso como uma tendência, essa tictonização das profissões, assim? Você acha que isso é mais uma coisa que vai moldar esse futuro do networking, da busca dos empregos? Ou ainda tem um espaço para a gente poder respirar e separar um pouco essas coisas? Ou ainda a salvação, né? Porque eu mesmo perguntei, eu falei, nossa, meu perfil até outro dia era fechado. E a gente começa a fazer uns trabalhos, não, mas tem que abrir, porque as pessoas querem... E você fica nessa coisa, assim, hoje o empregador vai e procura você nas redes sociais. Né? Mas qual é o ônus e o bônus dessa tictonização aí do trabalho? Eu acho que essa discussão ela é mais ampla, né? Porque, dando até um spoiler aqui, eu vou participar de um evento com uma jornalista da Forbes, e a gente vai falar sobre um assunto que é essa terceira pessoa, né? Nós temos, a gente vai chamar de ego digital. A gente tem um outro lugar que se chama digital, que não precisa nem ser metaverso ou nada, ele já existe. Enquanto a gente está sentado aqui, tem gente me mandando uma mensagem, curtindo um post, fazendo... Eu acabei de falar ali, não falei do meu Instagram. Quando eu abri o Instagram, eu fiquei assustado. Falei, gente, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Tinha um monte de gente me seguindo no Instagram, até porque Geneson é difícil também, né? Não é difícil de achar. Mas eu acho que o modelo da sociedade do espetáculo, né? Onde você tem que estar, tem que aparecer, né? Para ser, você tem... Quantas vezes aqui a gente não ouviu alguém falar, já tem um antigo que não é visto, não é lembrado, mas já tem um novo que é, se você não está nas redes, você é como se você não existisse, né? Há uma tendência, sim, eu estou vendo muitas consultorias surgindo para lideranças de empresa terem perfil no LinkedIn, muitas dessas lideranças até, quem faz os conteúdos é a área de PR, é a assessoria, para existir ali no online, para poder construir essa relação. Se você tiver um objetivo muito específico, há também, a brincadeira que eu digo todo dado que eu dou para as redes sociais, ou pelo menos a maior parte deles, a minha intenção é ter algo de volta. É que me gere um negócio, que me gere um convite para um evento, alguma coisa assim. Os meus filhos, o que é que eu estou fazendo fora disso, eu prefiro não monetizar isso, né? Isso é a minha vida fora. Agora, é também uma ferramenta. Eu tenho uma mistura de sentimentos a respeito disso, porque eu acho que é uma ferramenta importante que conecta a gente com... Tem muita empresa que eu converso, ou que eu trabalho, que não trabalharia se eu não estivesse na rede. Isso gera negócio. E, por outro lado, é entender qual informação eu quero dar para o servidor dessa rede. A carinha do meu filho, porque teve inclusive um dono de uma dessas redes, um dos acionistas majoritários, que postou uma foto dele com a esposa e os 2 filhos, e o rosto dos 2 filhos estavam com um emoticon em cima, assim, para ele. E aí todo mundo começou a se perguntar, por que ele não está mostrando o rosto dos filhos? Ele sabe por quê. Ele sabe por quê. Bom, infelizmente eu tenho que terminar, mas eu quero deixar um convite aqui aberto para você voltar e participar do Falando de Propósito, do nosso podcast do Senac RJ. Eu faço questão de ter você numa mesa de conversa com a gente. Acho que a gente tem muito mais para conversar ainda. E para a gente encerrar, 2 coisas. É meu momento Marília Gabriela, assim, papo 1. Qual o insight que você está levando para casa aqui do Senac Rio Summit? Boa pergunta, hein? O insight é um insight que eu gosto muito. Eu acho que a gente precisa sentar, olhar olho no olho e discutir assuntos que são relevantes. Então, o maior insight tem oportunidade de estar junto, se junta. E outro fundamental, conheça as pessoas que você não conhece, né? Troque com as pessoas, converse com elas. Então, isso para mim sempre é o maior insight. Construa pontes. A gente abriu falando sobre isso. Né? Mais do que erguer muros, vamos construir pontes e nos conhecer, né? Acho que esse para mim é o maior insight. E o futuro do trabalho é? Olha, o futuro do trabalho é promissor. Eu vou ser otimista aqui, né? Eu vou falar, nossa, é complexo. Promissor. Sempre. Promissor. Porque novos modelos estão surgindo, novas coisas estão acontecendo, novas formas de ver o trabalho estão acontecendo. E eu estou curioso e participando também dessa construção para ver o que é que vem por aí nessa virada onde chegaremos, né? Onde a gente vai desembocar. Concordo com você. Permacrise não é a palavra do ano para a gente
ela é realidade há muito tempo. Então, se a gente se apega nisso, a gente não cria nada. De então, crise a gente entende, né? Vamos criar o presente e o futuro agora. Olha, de um forma bom trocadilho, né? promissora. Crise, ao invés de crise, vamos criar. É isso. Então, é isso. Jênison, muito obrigada. Acompanhe a gente aqui, a gente continua com as entrevistas. Esse foi mais um especial aqui do Falando de Propósito, mas agora focado nas entrevistas ao longo do Senac Rio Summit. Valeu, obrigado. Valeu, gente.